Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, tá bom? Tá aparecendo aí para você na tela nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever lá, né, de nos seguir lá no nosso Instagram. Nós estamos disponibilizando lá resumos e slides das aulas para vocês poderem estar revisando. E também o nosso grupo aí do Telegram, se você não faz parte, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você acompanha lá no nosso grupo, que toda vez que nós lançarmos aulas novas aqui no YouTube, você vai ser notificado por lá em primeira mão, tá bom? Gente, vamos lá, vamos para a nossa aula, né? Estatuto dos Servidores. Essa é a nossa 31ª aula. Nossa, é aula pra caramba, né? Aula 31ª. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, já foram muitos assuntos importantes já foram abordados aqui, tá? Vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima, acompanhar lá desde o início esse curso aí completíssimo, né? De Estatuto dos Servidores Públicos que nós estamos oferecendo gratuitamente aqui no YouTube para você, tá? Olha, nós também temos alguns materiais que nós fizemos, né, de questões comentadas para vocês poderem treinar para a prova de vocês. Se você não conhece os nossos materiais, fica conosco até o final. Quando terminar essa aula, eu vou falar para vocês um pouquinho dos materiais que nós temos disponíveis, ok? Vamos lá, vamos então começar a nossa aula do regime disciplinar. Nós já estávamos falando sobre isso, né, na aula anterior já iniciamos aí. É o último grande tópico, né, que a banca elencou lá, né, como parte do conteúdo da sua prova. Então, nós estamos aí na nossa reta final, nas nossas últimas aulas aí de estatuto, ok? Na última aula de regime disciplinar, nós falamos dos deveres, né, aquilo que o servidor deve fazer, quais são as responsabilidades desse servidor. Agora, né, nessa aula nós vamos falar do contrário. Agora nós vamos falar daquilo que o servidor não pode fazer, entendeu? Então, primeiro a gente falou tudo que o servidor tem que fazer, né? Como ele deve proceder no serviço público. E agora nós vamos ver, segundo o estatuto, aquilo que é proibido, que ele não pode, tá? As coisas que, se ele fizer, serão passíveis aí de punição, tá? Vamos lá? Então, vamos falar de proibição, né? Artigo 169 do Estatuto. Se você está acompanhando aí comigo, com seu Estatuto na mão, faz muito bem, tá? Vai aí comigo no artigo 169, vamos ler juntos e vamos aí sinalizar o que for mais importante, ok? Vamos lá. Ao servidor é proibido, né? Não pode. Por que ele não pode? Vamos lá. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e os atos da administração pública ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Então, vamos lá. O que é se referir de modo depreciativo, gente? É falar mal, tá? Tratar de uma maneira desrespeitosa, tá? Então, ele vai fazer lá um parecer e aí ele vai e falar, é porque esse idiota, né, desse secretário de educação, quer dizer, você, como servidor, né, do município, você não pode se referir dessa maneira a uma autoridade pública. O secretário de segurança é uma autoridade pública. Você não pode fazer um documento lá, um despacho, né, pela prefeitura e dizer, depende agora da aprovação do imbecil do prefeito ou desse prefeito incompetente, né? Você não pode falar de uma autoridade do município de maneira depreciativa, gente, mas olha só, informação, parecer ou despacho, tá? Então, quando você tiver, isso aí são documentos que você produz em trabalho, no seu trabalho. Então, não tá falando aqui de você numa conversa informal ou, enfim, no seu particular ou nas suas redes sociais,
você não possa se expressar de uma maneira depreciativa. O que você não pode fazer é, exercendo a sua função, agir dessa maneira, tá? E atos da administração pública, tá? Ah, porque o prefeito determinou isso e é uma idiotice, né? Não pode fazer isso, tá? Em trabalho, não. Também não pode censurá-los pela imprensa ou qualquer órgão de divulgação pública. Então, não cabe você, servidor, por exemplo, da Secretaria de Saúde, vir a público falar mal, né, na imprensa dos atos e dos despachos da Secretaria. Isso aí não te cabe, você tem que se reservar nesse sentido, tá? Agora, olha, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, você pode sim fazer uma carta, né, criticando, fazer um documento criticando, encaminhando, mas aí que eu tô falando, aí é uma crítica construtiva. Olha, a gente poderia fazer melhor isso aqui, ou isso aqui não está correto de acordo com essa visão. Você pode sim se opinar, mas de uma maneira respeitosa, e você vai assinar, né, e vai entregar a quem de direito, tá? A quem você quer se referir. Retirar, modificar ou substituir livro ou qualquer documento com o fim de criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade, tá? Então, você vai lá e apresenta uma documentação que não é verdadeira, né? Você quer botar alguém lá como seu dependente, mas essa pessoa não se enquadra como seu dependente pelos meios legais, e aí você adultera uma documentação ou altera uma informação para que essa pessoa passe a usufruir dessa condição sua de dependente, né? Não pode, tá? Enfim, isso aqui eu acho que é bem autoexplicativo, né? Vamos lá. Valer-se do cargo ou função para lograr é ganhar, tá? Proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, né? Então isso aí é óbvio, né? Você não pode usar o seu cargo para conseguir favores e conseguir aí tirar proveito, tá? De maneira que tire a dignidade da função pública. Coagir ou aliciar subordinado com objetivo de natureza partidária. O que é coação? Coação é quando você força alguém, tá? Quando você pressiona, você cria uma pressão psicológica ou física, né? Mas nesse caso aqui seria psicológica, para que essa pessoa concorde com você ou haja da maneira como você gostaria, tá? Então você não pode usar o seu cargo para coagir ou para aliciar subordinados, tá? Aqui está falando da função, não estou dizendo você, por exemplo, lá na secretaria ou na prefeitura exercendo o teu cargo. Você vai ter amigos, colegas de trabalho. Não tem problema nenhum de você expor seu ponto de vista político com seus amigos, tudo bem? Mas vamos supor que você esteja num cargo de chefia, né? E aí você faz uma reunião com seus funcionários e fala, olha, tal vereador aqui, ele que ajuda a nossa instituição, não sei o que, nós temos que apoiá-lo, né? Você quer coagir, porque você é o chefe, você vai coagi-lo, né? Para poder ser partidário, né? Ser partidário no seu ponto de vista político. Não pode, tá? Isso aí você tem que ter muito cuidado, ok? Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativa de empresa e sociedade. Mas quais são as condições? Vamos lá. Então você não pode ser diretor, não pode ser gerente, não pode trabalhar na administração, nem no conselho técnico ou administrativo de uma empresa ou de uma sociedade que se enquadre nessas condições aqui. Vamos lá, primeiro, contratante, permissionário ou concessionário de serviço público. Não pode, né? Claro. Como você vai ter, vamos supor, o seu órgão está promovendo uma licitação, né? Para uma permissão, uma concessão pública. E aí você, bonitão, é diretor daquele órgão e também tem, né, faz parte do conselho lá administrativo dessa empresa. É um favorecimento que você possivelmente vai acabar favorecendo a sua empresa. Então, por conta dessa imparcialidade que o poder público tem que ter,
O funcionário público não pode ter esse tipo de participação em empresa ou sociedade, tá? Fornecedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie a qualquer órgão municipal, tá? Então, mas eu sou dona de uma loja de uma empresa de tecidos, né? Trabalho na Secretaria de Educação. Consegui agora minha empresa que vai fornecer tecido para administração fabricar os uniformes escolares. Não pode, tá? Esse tipo de ligação não pode haver. Consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos, tá? Então, em outras palavras, gente, se houver alguma relação comercial, tá? Que vai envolver aí a confiança ou até o dinheiro público, essa empresa, em relação a essa empresa ou sociedade, o funcionário público não pode fazer parte dos dois lados. Ele vai ter que escolher um lado para estar, tá? Como funcionário, ele vai ter que abrir mão de fazer parte da empresa, tá bom? Vamos lá. Praticar usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público, né? A usura aí é a prática, por exemplo, emprestar dinheiro com juros, esse tipo de coisa, tá? Pleitear como procurador ou intermediário junto aos órgãos municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimento, remuneração, provento ou vantagem de parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, tá? Pleitear, gente, é você entrar com uma ação, tá? Ou você entrar com um processo administrativo, alguma coisa dentro do órgão, tá? Então, você não pode ser procurador nem intermediário, tá? De nenhum tipo de processo. Por exemplo, eu estou representando o João, né? O João precisa de um benefício, eu vou representá-lo aqui dentro. Isso não pode, tá? A não ser que, né, seja em relação a vencimento, remuneração, provento ou vantagem, e mesmo assim tem que ser parente consanguíneo ou afim até o 2º grau, tá? Então vamos lá, quem é até o 2º grau aqui? Descendente, seu filho e seu neto. Ascendente, seus pais e seus avós, tá? Colaterais, seus irmãos, tá? Seus irmãos. Agora, sobrinho já é 3º grau, né? Sobrinho já é 3º grau. Aí, enfim, primo já é, né? Primo já, acho que se não me engano, é 4º grau já, se não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas eu sei que 2º grau primo não é, tá? Então, vamos lá. Quem eu posso representar, né, dentro do órgão público, pleiteando algum tipo de vantagem? Eu posso representar meu avô, minha avó, eu posso representar meu pai e minha mãe, eu posso representar o meu filho ou meu neto, ou eu posso representar um dos meus irmãos, marido, né, que também tá bom? Agora, eu não posso representar além disso, tá? Exigir, solicitar ou receber, gente, pelo amor de Deus, isso aqui nem precisava, né? Propina, comissão, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função, ou aceitar a promessa de tais vantagens. Jura? A gente não sabia disso, né? Não posso receber propina, é proibido, gente. Claro que não, né? Isso é bem óbvio, né? Então, de maneira nenhuma, tá? O funcionário, ele pode exigir, solicitar ou receber, tá? Exigir. Ele dá uma ordem, né? Ele cria uma condição para que a pessoa tenha que fazer isso. Solicitar, ele pede, né? Receber, às vezes ele pode não ter pedido, e a pessoa chega lá e quer dar algo a ele. Eu queria te dar um presente. Cuidado, tá? Muito cuidado, que essa linha é muito tênue, tá? Em qualquer espécie, em razão do cargo ou função, tá? Ou aceitar a promessa de tais vantagens. Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tem a ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Então, olha só. Já falei até um exemplo bem clássico aqui, um exemplo bem básico. Se você não ouviu esse exemplo, vai ouvir agora, e se você já ouviu, vai ouvir de novo para não esquecer.
trabalho, vamos supor, a pessoa é funcionária do município, trabalha numa secretaria, tá? Secretaria Municipal de Educação, trabalha dentro de uma unidade escolar como secretário escolar, tá lá exercendo cargo. Um secretário escolar, ele realiza as matrículas. Então, ele recebe certidão, comprovante de residência, telefone dos responsáveis, né? Ele tem acesso a informações sigilosas da vida da pessoa, tá? E tudo isso ele coloca ali dentro daquela pasta de matrícula dele. Aí vamos só para um exemplo. Ele tem lá o telefone, né, da família de uma aluna, da Mariazinha. Ela fez a matrícula, botou o telefone, botou tudo lá. Aí o Joãozinho, que é um colega dela de turma, né, é muito amiguinho, e aí tá preocupado porque a Mariazinha não tá vindo à escola, aí pede para a mãe dele entrar em contato com a família da Mariazinha. Aí a mãe do Joãozinho aparece lá na secretaria e pede o telefone da família da Mariazinha. Não pode, né? Não pode fornecer esse tipo de informação. Isso é sigiloso, tá? E a pessoa está em poder dessa informação em razão do cargo. Então, se ela fornecer, ela pode vir a ser enquadrada aí no estatuto, tá? Cometer a pessoa estranha ao serviço público municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados, tá? Então, não posso por exemplo, vamos botar um exemplo de novo de escola. Um professor, ele está lá, e aí ele chama uma pessoa que não faz parte da administração municipal, que não é professor. Ah, eu vou chamar o fulano para dar aula no meu lugar hoje. Pode? Pode, né? Não pode. Tem que ser alguém que esteja dentro do serviço municipal, tá bom? Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a palestras, leituras ou qualquer outras atividades estranhas ao serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza particular. Então, tá lá no seu serviço, ninguém faz isso, gente. Isso aqui é besteira, tá aqui, porque eu tenho certeza que nenhum de nós nunca fez isso no seu local de trabalho, muito menos parar dentro da administração pública, né? Então, assim, você tá lá no seu trabalho e tá ouvindo, tá lendo um romance, né? Tá lendo alguma coisa que não tem nada a ver ali com o seu trabalho, tá aproveitando seus momentos livres ali para poder fazer isso, né? Ou tá ali ligando para um banco, resolvendo um problema financeiro, resolvendo um problema familiar, né? Que esse trato de interesses particulares é isso. Ninguém faz isso, né? Então, besteira isso daí, né, gente? Proibido, tá, gente? É proibido esse tipo de coisa. Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, óbvio, né? Não pode faltar. Empregar material ou quaisquer bens do município em serviço particular. Sabe o que eu já vi banca fazer? Eu já vi banca falar o seguinte, que era proibido empregar material ou qualquer bens particulares em serviço do município. A banca inverteu, tá? E tá errado, isso ainda é proibido. Se você quiser, meu filho, né, usar as folhas que você compra para você, usar suas canetas, usar suas coisas particulares lá no seu trabalho, você pode. O município até agradece, tá? Você está poupando os recursos do município. Agora, o que não pode é o contrário, tá? O que não pode é você, né, pegar materiais, no caso aqui podem ser um papel, um clipe, uma caneta, o que for, tá? Que sejam do município, tá? Para usar para fins particulares, né? Por exemplo, tá lá no seu trabalho, você é estudante, aí você tá num tempinho, no intervalo lá do seu trabalho, aí você vai lá e tá fazendo o seu trabalho, né? Para você entregar na sua faculdade, vamos supor. Aí você manda imprimir ali dentro da repartição. Usa a impressora do município, usa a tinta, que é paga pelo município, usa o papel que é comprado pelo município para uma finalidade particular. É isso que está dizendo, isso não pode, tá? Não pode. Agora, se você quiser trazer a tua folha para o teu trabalho, e aliás, professor sabe, né? Quem é professor está assistindo essa aula sabe que a gente vive fazendo isso, pegando coisas nossas, né?
e usando no serviço público. Então isso não é proibido. Proibido é o contrário, é pegar coisas do serviço público e usar para finalidades particulares, tá? Retirar objetos de órgãos municipais, salvo quando autorizado por escrito pela autoridade competente, tá? Então, por exemplo, eu tenho um notebook que eu uso lá no meu trabalho. Eu não posso levar esse notebook para minha casa. Mas eu levo porque eu preciso terminar, eu trabalho em casa e eu uso ele. Não pode, a não ser que a sua chefia faça por escrito uma autorização dizendo que autoriza você a retirar. Que aí nesse caso, tanto ela está se responsabilizando por você, tá? Já aconteceu comigo. No município do Rio, nós temos uns notebooks que nós utilizamos em sala de aula. Já está bem ultrapassado, inclusive. É um notebook que hoje em dia já mais atrapalha do que ajuda, né? Mas na época a gente utilizava bastante. E o meu notebook deu um problema, deu um defeito, né, de uso, era muito antigo já. E se eu ficasse esperando pelo município para poder consertar, eu não ia mais poder utilizá-lo, né? E aí eu pedi à minha chefia se eu poderia, né, providenciar o conserto dele por minha conta. E aí ela fez lá por escrito bonitinho, eu retirei o notebook, levei para consertar e depois eu devolvi. Porque eu precisava utilizar e não ia esperar, né, pelo conserto oficial, que ia demorar muito. Então, são casos, tá? Mas tem que ser autorizado e, olha, por escrito, tá? Não pode dizer, ela me deixou. Se ela disser que não deixou, aí vai ficar a tua palavra contra dela. E como não está escrito, ganha a palavra dela, com certeza, tá bom? Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira, tá? O que é isso aqui, né? É quando você sabe que para fazer compras em nome do município, para poder adquirir, por exemplo, lá dentro da sua repartição pública, até o leak paper que vocês utilizam, né? O papel higiênico do banheiro, tudo é comprado com dinheiro público. E essas compras, elas seguem um padrão legal. Aí vai ter todo um procedimento legal para acontecer dentro da legalidade, dentro da lei. Então você não pode simplesmente, pega o dinheiro aí e comprar de qualquer jeito. Não pode, tá? Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar quando regularmente intimado. Então, se você for intimado num processo administrativo para depor, para prestar uma declaração, pode ser um processo em relação a você ou em relação a terceiros, tá? Você não pode deixar de ir lá e de fazer a sua parte, tá? Exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais, ou continuar a exercê-los sabendo-os indevidamente, tá? Exercer cargo ou função pública antes de atender os requisitos legais ou continuar. Aqui está falando, por exemplo, da acumulação de cargos. A gente sabe que existem as acumulações de cargo público legais e ilegais, né? Para ser legal, existem algumas regras, nós vamos falar nas próximas aulas, porque a lei vai entrar nesse mérito, tá? Então, se for, por exemplo, uma acumulação de cargo ilegal, fora da lei, né? Isso aí é proibido, isso aí pode ensejar um processo, tá? Tranquilo? Então, gente, a gente para aqui, tá? Na nossa próxima aula, acho que a gente vai entrar na questão da acumulação de cargo público, né? Quais são as acumulações que o Estatuto do Servidor de São Gonçalo permite, né? E as acumulações que o Estatuto de São Gonçalo não permite, tá bom? E depois a gente vai entrar aí nas penalidades para poder encerrar essa parte de Estatuto, ok? Gente, para quem ficou aguardando, vamos mostrar aqui para vocês os nossos materiais. Nós temos aí nossa apostila de português com 90 questões comentadas da Banca Selecom por apenas R$12, tá? Para você treinar português. Temos o nosso combo por apenas R$80, gente. São 553 questões aqui, se você somar, tá? Todos esses tópicos aqui em questões para você treinar para a tua prova, tá? Apenas R$80 o combo, tá? Temos também material para noções básicas de políticas educacionais. São 95 questões comentadas. Todos esses tópicos aqui por apenas R$20 aí para você treinar.
Temos também para a área, né, de educação, todas essas apostilas que vocês estão vendo na sua tela. Temos o combo nível médio por apenas R$50 e o combo nível fundamental também por apenas R$50, tá bom? Se quiser adquirir qualquer um desses materiais, você pode ir lá no nosso site expressoconcurso.com.br, parcelar em 3 vezes no cartão a partir de R$50, tá? A partir de R$50 você parcela em 3 vezes no cartão. Se quiser comprar com boleto bancário, tem um link aqui na descrição do vídeo do PagSeguro. Você vai lá, vai gerar um boleto, fazer o pagamento, confirmado o pagamento, enviamos o material para o seu e-mail, tá bom? E, gente, se preferir fazer uma transferência ou um depósito bancário, tá aqui para vocês o nosso zap. Entre em contato, fala com o professor Magno, ele vai passar para você as nossas informações bancárias, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.